BRICS. Agora vamos falar da agenda internacional do presidente Temer. Nós vamos a Brasília com Luciana Bertolini. Luciana, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde também aos ouvintes. Depois de sair ontem do México, o presidente já desembarcou em Joanesburgo, na África do Sul. Vai participar da reunião dos BRICS, dos gigantes em desenvolvimento, Brasil, China, Rússia, Índia e África do Sul. E a expectativa do governo brasileiro, Denise, o presidente chega com o objetivo de garantir a retomada das exportações de carne por parte da Rússia, uma vez que a questão ainda está meio que indefinida, há uma certa restrição ao embarque de carne brasileira. O governo também está querendo incrementar as relações com a China, por isso o presidente vai ter encontros bilaterais privados com esses dois países. Agora, durante o encontro dos BRICS, a expectativa é de que a questão do protecionismo roube um pouco das atenções, porque há uma crítica muito, muito dura dos países, principalmente com as políticas adotadas pelo governo norte-americano, principalmente a sobretaxação do aço, do alumínio. A China é um dos principais alvos dessa nova política, né, de proteção da indústria norte-americana. Então, essa questão vai ser discutida e, com certeza, a expectativa é até que os países se manifestem com relação ao assunto. Ontem, lá no México, o presidente já sinalizou que não é hora de voltar com essas práticas protecionistas, que isso não ajudaria em nada a economia mundial. Os especialistas, eles alertam que a gente está caminhando para uma guerra comercial, e nesse tipo de problema, nesse tipo de embate, não acaba não tendo vencedor nenhum, porque todos os demais países acabam sofrendo os efeitos dessas ações protecionistas, de possíveis retaliações. Então, assim, esse encontro dos BRICS deve servir também para discutir esse ponto, e também eles vão discutir a questão lá do Banco dos BRICS, que deve ter representantes também em outros países. Os países que formam o BRICS, eles tentam buscar uma unidade maior. Teve a criação do banco, a gente vê pouca eficácia em todas essas negociações, porque cada um acabou tendo um ritmo de andamento da economia bem diferenciado, né, Luciano? Nós temos a participação de Rússia, de China, de Brasil, a origem disso, Índia. A origem é porque eram países emergentes em desenvolvimento, se esperava que todos eles seguissem uma trajetória aí muito contínua de recuperação, mas depois vieram alguns entraves, especialmente o Brasil, que teve uma recessão histórica, né? E tem um problema, né? Não é não é uma área de livre comércio. Então, assim, há problemas entre os países. O governo brasileiro está aí tentando garantir a normalidade das exportações de carne para a Rússia. Isso vai entrar nas discussões, mas também não há garantia, uma sinalização boa, pelo menos segundo o Ministério da Agricultura, mas não há uma garantia de que isso seja efetivado. Agora, realmente a situação dos países, a China é uma potência, né? Está crescendo muito, o Brasil não cresce já há um certo tempo. As negociações continuam, os encontros continuam, mas na prática, Denise, a gente não vê muito efeito assim, que a gente pode, avançou nisso, avançou naquilo. Não há efeito prático desse bloco, não. Eles conversam, tem muita reunião, esse Banco dos BRICS também, a gente não vê muito avanço, a ideia era financiar quem tivesse aí com problema na infraestrutura, mas não há efeito, se a gente possa dizer, houve avanço nesse ou naquele ponto. Eles já estão completando 10 anos e a gente vê que não houve qualquer intercâmbio maior comercial. Eles têm essas reuniões ciclicamente. Agora eles podem até assumir um posicionamento muito claro em relação a essa situação da guerra comercial. Aliás, a China está no centro dessa guerra comercial contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos que começaram com a taxação de produtos chineses. Então, quem sabe, neste momento, possa ter alguma representatividade maior em relação à situação que o comércio enfrenta. Agora, Luciano, um outro tema é a situação do Brasil com Nicarágua após a morte da estudante brasileira, né? Olha, a embaixadora da Nicarágua aqui no Brasil foi chamada hoje, prestou esclarecimentos aqui no Ministério das Relações Exteriores. O embaixador brasileiro naquele país foi chamado de volta, já está retornando aqui ao Brasil. O que isso significa, chamar o embaixador de volta? Significa que o governo está insatisfeito com a política local. Não se trata de um rompimento diplomático, não, mas que o governo está analisando a possibilidade de tomar até medidas mais duras com relação a esse cais,
dois casos, né, de violência lá na Nicarágua que agora acabaram com a morte de uma brasileira. O governo já cobrou das autoridades, Denise, que os responsáveis, né, pelo assassinato eles sejam identificados e sejam punidos, e também já expressou toda a insatisfação do governo brasileiro com o que está acontecendo lá, esse aumento da violência, essa questão de se perseguir manifestantes, perseguir estudantes. Esse é um posicionamento muito complicado. O governo brasileiro já está fazendo críticas, não é de agora não, já tem um tempo. Inclusive o Mercosul, na última reunião de cúpula, até eles lembraram que era preciso tentar discutir a questão da Nicarágua, preciso fazer apelos internacionais para resolver o problema lá, porque o conflito realmente agora está atingindo níveis preocupantes. Não sei se é só porque agora a gente, né, foi atingido, porque uma brasileira acabou morrendo, mas a situação naquele país é bastante complicada e as autoridades aqui do Itamaraty estão atentas. O ministro Aloysio Nunes está lá na África do Sul com o presidente Michel Temer, mas aqui as conversas continuam para tentar garantir a apuração do fato. Tá certo, Luciana, uma boa tarde, obrigada. Boa tarde, Denise.